Se a pintura na tradição ocidental cumpriu-se a partir dos ditames da Igreja, do Estado e das belas artes, com a arte moderna, voltou-se para questões autorreferenciais desta disciplina, que culminaram, a partir dos anos 60, num modelo fundado num amplo leque de possibilidades, dentre elas as mais recorrentes, conceituais e experimentais. Desde então, gerações de pintores desenvolveram produção pictórica em que a pesquisa de técnicas e materiais está indissociada da dimensão poética da obra. Assim, o aspecto processual contribui na sua dimensão temporal, quando manifesta seu dever. Contrariando as pinturas com narrativas históricas da tradição ocidental, quando, a partir de uma leitura iconológica e iconográfica, podia-se acessar o seu conteúdo conclusivo, com o advento da arte moderna, a obra ganha a dimensão de um aberto, em que a sua leitura individualizada e subjetiva contribui para abordagens diferenciadas, contudo legítimas. Neste processo, o juízo estético que prevaleceu na arte tradicional, de um modo geral, converte-se no período moderno em experiência estética, ou, de outro modo, quando a relação passiva entre a obra e o sujeito é substituída por outra, ativa. A série de pinturas do artista visual Clóvis Martins Costa, que vive e trabalha em Pelotas, Rio Grande do Sul, possui filiação com as experiências no campo da pintura empreendidas a partir dos anos 60. Clóvis pertence a um segmento de artistas que considera o exercício da pintura a partir das suas relações históricas, críticas e conceituais, em que uma ação investigativa é absolutamente relevante e necessária. Neste contexto, técnicas, conceitos e processos manifestam-se como instrumentos crítico-reflexivos sobre as possibilidades da pintura hoje. É recorrente na produção do artista a citação a obras de artistas historicamente referenciais, quando retomá-las significa apresentá-las a partir de novas leituras crítico-temporais, ressignificando-as. A pintura de Clóvis, nas suas mais variadas abordagens, revela o exercício de uma pintura que pensa, como afirma George de Huberman ao referir-se a esta disciplina. De acordo com Huberman, a pintura que pensa concilia sua estrutura interna a questões temporais, quando promove uma dinâmica inteligente e incessante. A questão do pensar na pintura de Clóvis Martins Costa ultrapassa os seus aspectos meramente tectônicos, quando se inscrevem também questões de natureza crítico-conceitual. Se a realidade sempre foi um lugar referencial para a pintura, inicialmente através da representação mimética, seguida posteriormente a sua presença interventiva na própria realidade, nas pinturas de Clóvis, o lugar das ações que a antecedem tem participação permanente, visto manter-se como memória.
O processualismo desta série de pinturas consiste em 3 etapas, segundo o artista: impregnação, deslocação e tratamento. Na primeira etapa, o artista estende o tecido de algodão cru sobre as margens de praias litorâneas ou rios, quando a superfície do tecido fica disposta por algum tempo entre as superfícies da água e da areia. Clovis revolve o tecido movimentando a dinâmica da água e areia, controlando sempre a interferência sobre a sua superfície. Quando o artista considera que o tecido já está suficientemente transformado, numa segunda etapa, transfere-o para uma área seca da areia, aplicando com uma trincha uma emulsão com cola branca e água, e também, ocasionalmente, emulsão acrílica. Nesta etapa, o artista mantém ainda o controle das áreas da pintura, aumentando o volume da areia, se necessário. Em seguida, Clovis enterra o tecido na areia por um tempo que pode variar entre dias ou semanas. Quando desenterrada e removido o excesso de areia, na sua terceira etapa, a pintura segue para o ateliê do artista quando é esticada no chassi, dando início a uma operação cromática, geralmente com tintas mais aguadas, ativando as camadas anteriores. As pinturas variam entre a monocromia ou policromia, entre pura materialidade ou geometrismo. A ação de Clovis é controlada em todas as etapas. Não se trata de uma captura do fortuito, senão de uma pesquisa pictórica em que parte das estruturas tectônica e cromática são advindas de uma dinâmica controlada da natureza e parte das ações do artista. O processo destas pinturas traz questões relevantes no âmbito da sua prática na atualidade. A primeira questão refere-se ao suporte.
Contrariando seu modelo tradicional, em que o artista utiliza uma tela já esticada no chassi, Clovis promove um enfrentamento daquilo que não se pode definir como um mero suporte. Sua superfície pictórica sofre um processo cumulativo que se entranha no algodão cru. Não se trata de uma matéria sobre uma superfície, senão de uma estrutura única e entrópica, onde não existem limites. Assim, a normatização técnica referente à pintura, de tinta sobre suporte, óleo sobre tela, por exemplo, não cabe nesta série. Trata-se, portanto, de uma abordagem conjuntiva, isto é, algodão cru, areia e pigmentos. Será utilizado aqui o conceito de superfície inicial em substituição à orientação tradicional de suporte. Considerando que uma pintura é uma dinâmica incessante de camadas sobrepostas e sem protagonismos subjétil, resultando uma estrutura de espessura, a superfície inicial constitui-se como lugar autônomo que dá início ao processo de uma pintura e que desaparece na sua conclusão. O que se inicia nela não se conclui nela, tendo em vista que a pintura, uma vez iniciada, ganha estrutura e dinâmica própria. A superfície inicial passa a coexistir entropicamente na espessura da pintura. Ressalta-se que a superfície inicial não se refere apenas à sua constituição física, senão também ao seu aporte conceitual. A utilização do termo superfície inicial e não plano refere-se ao fato da pintura, especialmente a partir dos anos 60, utilizar também formas tridimensionais como base para a pintura. O conceito de superfície abrange não apenas o plano, mas também as formas tridimensionais. Assim, esta série de pinturas de Clovis possui filiação com as experiências pictóricas do artista norte-americano pós-minimalista Richard Tuttle, por exemplo, quando nos anos 60 tingia tecido de algodão cru em formato geométrico irregular, expondo-o diretamente sobre as paredes ou chão. Tinta e superfície pictórica constituíam-se uníssonas. No caso dos dois pintores, a pintura é abordada criticamente a partir das suas especificidades históricas, quando novas formas de existência são apresentadas. Importante o fato da arte processual, de viés conceitual, possuir trajetória relevante no Brasil, especialmente a partir dos anos 70. Artistas como Arthur Barrio ou Tunga desenvolveram amplo repertório estético a partir de pesquisas específicas. Relevante a relação entre o processualismo e a pintura, quando também no Brasil destacam-se as experiências de vários pintores como Kate van Schappenberg ou Nuno Ramos. No caso das pinturas de Clovis, importante destacar, repita-se, não se tratar de uma captura do fortuito, no caso, a ação da natureza, senão
de uma ação controlada pelo artista. Assim, o que prevalece neste processo refere-se à relação estabelecida entre a pintura e um determinado lugar, compreendido como locus, que sofrerá um processo de distensão e deslocamentos ao existir como pintura. Sob este aspecto, localizamos também relação da pintura de Clovis com o conceito de non-site do artista norte-americano Robert Smithson. O termo criado pelo artista refere-se a uma obra de arte que promove a relação entre um dado lugar, o site, e um espaço expositivo, non-site, ou seja, o non-site é uma representação, tradução ou deslocamento de um lugar real, site, para dentro de um espaço simbólico e arquitetônico, a galeria. Se no caso de Smithson o deslocamento do lugar ocorre pela sua literalidade, quando fotos, documentos, cartografias ou matéria local são apresentados numa galeria de arte, no caso de Clovis, o deslocamento se dá pela imanência daquilo que permanece na própria obra, o lugar. Se a pintura moderna, através do cubismo, promoveu um diálogo contundente com a realidade, quando inseriu matérias como areia, fragmentos de madeira ou papelão, rompendo de forma definitiva com a representação, no caso das pinturas de Clovis, a inserção da matéria-realidade areia refere-se menos a uma afirmação do real e mais a materialização de uma experiência processual e a sua permanência. Assim, outro aspecto relevante desta série de pinturas refere à sua materialidade. O exercício de uma pintura matérica no Brasil ocorreu por volta dos anos 90, depois de uma década em que prevaleceu o neoexpressionismo e a volta à figuração. Contudo, apesar de sua notória materialidade, a pintura de Clovis está voltada menos à matéria per se e mais àquilo que ela traz como memória, seu processo mediante um lugar específico. Mais do que isso, uma abordagem extremamente temporal, visto conciliar camadas diferenciadas referente à sua própria execução e existência. A entropia ocorre não apenas na relação da matéria com a superfície inicial, mas também e principalmente no fato do artista promover uma entropia entre um lugar e uma pintura. De outro modo, o lugar está na pintura, assim como a pintura está no lugar. Se a pintura tradicional utilizou o tema das marinhas em suas representações, em que as margens entre a areia e o mar e a linha do horizonte determinavam a estrutura do espaço pictórico, Clovis, cuja visualidade foi construída a partir de uma vivência à beira-mar, constrói nova estrutura a partir de um mesmo repertório, diga-se histórico. Tal dinâmica reflete profundamente sobre questões fundamentais e inaugurais da disciplina pintura, quando a representação da realidade, do lugar,
corroborou inclusive na construção de um espaço que refletia o mundo. Contudo, a pintura de Clovis não reflete um lugar, senão o afirma a partir da sua experiência e memória. Sua pintura transita entre dois modelos históricos ou duas formas de abstração, pictural e geométrica. A pictural refere-se àquela que ora era denominada como abstração informal, quando a partir de manchas e cores a estrutura da pintura é construída. A geométrica refere-se a uma estrutura fundada por linhas e planos. As duas abordagens numa única produção artística revelam algo recorrente no trabalho de Clovis, a citação de estruturas históricas da disciplina pintura, cuja retomada revela as suas possibilidades de um ainda possível esgotamento. Nova entropia surge neste processo, entre a pintura do artista e dos seus modelos históricos. Não existem limites na sua abordagem. Sua picturalidade e geometrismo revelam-se complementares, duas formas legítimas de reordenação do mundo. A estrutura das suas pinturas, seja pictural ou geométrica, sua tectônica, está fundada numa topografia em que distâncias e sobreposições corroboram na construção de uma espécie de paisagem-lugar, cuja memória acorda-se a outro lugar, inaugural. As cores têm participação relevante neste processo, corroborando na criação de um lugar pintura. A sujidade e impureza dos tons utilizados refletem, de algum modo, a própria realidade. Finalmente, as pinturas processuais de Clovis Martins Costa são construções picturais extremamente complexas na sua execução e referências históricas, cujas camadas determinam a sua estrutura tectônica e ofertam um novo olhar sobre a realidade. Sua singularidade é plural.